Olá, glória a Deus, aleluia. Como que você está? Como que você está passando o seu dia? Eu espero que você esteja muito bem. Eu espero que você esteja sendo abençoado. Eu espero que você esteja em paz, tranquilo, na confiança de que Deus está diante de você, de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Deus está batalhando as suas guerras, na confiança de que Deus sabe aquilo que você precisa e providencia todas as coisas para o nosso dia a dia. Espero que você realmente esteja bem, orando a Deus, conversando com Ele, fazendo aquilo que o apóstolo Paulo nos diz, né? Que esteja diante de Deus todas as nossas petições com súplicas e ações de graça. Que você possa orar, conversar com Deus, estar diante dele verdadeiramente. É o que eu desejo a você, em nome de Jesus. Você já viu que interessante como é a nossa atitude quando nós estamos diante de problemas, quando nós estamos diante da perda, quando você perde alguma coisa que você tem, quando você, por algum motivo, perde aquilo que você já conquistou. É interessante como as nossas atitudes elas mudam e as nossas atitudes nesses momentos elas mostram muito, primeiro, sobre o nosso caráter. Segundo, sobre a nossa gratidão diante daquele que nos dá todas as coisas. Terceiro, as nossas atitudes mostram como a nossa confiança em Deus está. Se ela é verdadeira ou se ela não é verdadeira, é só da boca para fora. Nós vemos na palavra de Deus várias situações onde nós temos, muitas vezes, as duas situações sendo mostradas diante do problema. Duas pessoas tendo duas situações totalmente diferentes diante do mesmo problema. E a gente começa a ver como que a nossa vida está quando nós passamos por problemas. É interessante que Deus ele nos leva muitas vezes ao deserto. Deus ele nos leva muitas vezes às provações. Deus ele permite que a gente passe por turbulências, por problemas, por provações, pela falta das coisas, para provar o nosso coração e para ver como que a gente reage. É interessante isso. Quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 e 18, a palavra de Deus diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, e nem ovelhas no curral, e nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O profeta Abacuque, ele está dizendo aqui para nós que mesmo que tudo na vida dele dê errado, ele não vai usar a sua língua para amaldiçoar. Ele não vai usar a sua boca para reclamar. Ele vai exultar no Senhor, ele vai se alegrar em Deus, ele vai se alegrar naquele que tudo pode. Ele vai se alegrar naquele que lhe dá a salvação. Qual seria a nossa atitude nesse caso?
Qual seria a nossa atitude se nós chegássemos numa situação onde nada do que nós fizemos deu certo? Nada do que nós fizemos prosperou. O Abacuque, ele está dizendo aqui, ele está tomando como exemplo as pessoas que são do campo, que mexem na pecuária, na agricultura, né? Mesmo que não floresça a figueira, ou seja, não, a figueira não vai dar figos, eu não vou poder comer, eu não vou poder contar com aqueles figos para me alimentar. Eu não vou poder contar com as uvas para poder fazer vinho, fazer suco, para poder comer o fruto, para me alimentar. Eu não vou sequer poder contar com as azeitonas, porque elas também não vingaram. O que eu plantei não deu certo. Então eu não vou ter azeitona, eu não vou ter azeite, nada. A produção que eu plantei, legumes, verduras, a minha horta também não deu nada. O pomar é como se tivesse tido uma grande geada, uma chuva de granizo e matou tudo que eu plantei. As ovelhas não deram cria, não deram leite, os bois, as vacas, nada produziu, nada. Qual seria a nossa atitude? Qual seria a nossa atitude? Qual é a nossa atitude se a gente perde o emprego de uma hora para outra? Você se vê sem ter o seu sustento. Aonde você põe a sua confiança? A sua confiança está no emprego que você tem? A sua confiança está na sua conta bancária e no dinheiro que você tem aplicado? Ou a sua confiança está em Deus, que tudo pode, que nunca deixou desamparado um justo, que nunca permitiu que a descendência do justo mendigasse o pão? Aonde que está a nossa atitude? Aonde que está a nossa confiança? Qual seria a nossa atitude nessa hora? Nós vemos no livro de Jó, no capítulo 2, versículos 9 e 10, e você deve lembrar, eu não sei se você conhece a história de Jó. Jó era um homem muito rico, muito próspero. Era um homem que tinha ovelhas, lavouras, filhos. Um homem muito rico na região, na cidade onde ele morou, onde ele morava. E de uma hora para outra, Jó perde tudo. Perde os filhos, perde a sua lavoura, a sua plantação, perde os seus animais, perde tudo, 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 tudo. E ainda perde a sua saúde. E é interessante que a mulher de Jó vira para ele e diz assim: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a esse Deus e morra. E aí Jó responde para sua mulher: você fala como uma insensata. Você, em outra versão, diz que Jó diz assim: você fala como uma louca. A gente aceita o bem que é dado por Deus, mas o mal a gente não vai aceitar? E a palavra de Deus, ela nos diz que em tudo isso, em todas as coisas que Jó estava passando, ele não pecou com os seus lábios. A atitude de Jó era continuar louvando a Deus. A atitude de Jó era continuar glorificando ao Deus de toda a terra, ao Deus de toda a criação, ao Deus que tudo pode, ao Deus do impossível. Quando você recebe um diagnóstico ruim, uma palavra ruim do médico,
falando sobre alguma enfermidade ou dizendo que você tem que fazer uma cirurgia, o que você faz? Você permite que a sua boca reclame? Confronte a Deus? Mas por que, Deus, que o Senhor permitiu? Ou você continua louvando a Deus? Você faz igual a mulher de Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Olha o que Deus fez com você. E você ainda fica louvando e adorando esse Deus, amaldiçoa o seu Deus e morra. Ou você continua confiando no Deus de toda providência? No Deus que nos sustenta com a sua mão poderosa? Qual é a atitude que você tem? Você tem a atitude da mulher de Jó ou você tem a atitude do próprio Jó? Quando ele fala também no mesmo livro, que ele diz assim: Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele reconhece que tudo que ele tem não é dele, não foi ele, não foi pelo esforço que ele tinha, mas foi Deus que deu. E quando ele perde, ele fala: se Deus deu e Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, tanto enquanto ele estava dando, como agora, quando ele tira. Qual é a nossa atitude? O que a nossa atitude diz a respeito do nosso coração, a respeito de nós, a respeito de como nós utilizamos a nossa boca? Porque é muito fácil você usar a sua boca para abençoar as pessoas quando está tudo bem com você. É muito fácil nós elogiarmos, nós falarmos coisas boas, quando está tudo bem, quando nós estamos passando por coisas boas. Agora, quando nós estamos passando por coisas ruins, será que nós começamos a amaldiçoar? Será que nós começamos a questionar, reclamar e procurar querer saber o motivo de por que nós estamos passando por aquilo? A palavra de Deus ela é bem clara, ela diz assim: pode de uma mesma fonte jorrar água boa e água ruim? Pode de uma mesma fonte jorrar água potável e água saloba com sal amarga, suja? Não. Uma fonte só pode dar um tipo de água. E se ela der uma água boa e depois der uma água ruim, é porque tem alguma sujeira, tem alguma coisa nela, igual a nós. Quando nós começamos a glorificar, a engrandecer o nome de Deus, quando nós começamos a adorar a Deus em todos os momentos, nós estamos jorrando água boa. Mas quando nós começamos a amaldiçoar, a falar mal, talvez o pecado que está em nós, o erro que nós estamos cometendo, esteja sujando essa nossa fonte. E nós precisamos permitir que o Espírito Santo venha limpá-la. Nós precisamos permitir que Deus venha atuar na nossa vida e limpar a nossa fonte, para que a gente volte a jorrar água boa. Para que a gente volte a ser uma fonte jorrando coisas boas, jorrando pela nossa boca. No livro de Provérbios, no capítulo 10, no versículo 19, a palavra de Deus fala assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a sua língua é sensato. O que essa palavra está querendo nos dizer? Você já chegou numa situação em que você fica
desesperado por alguma coisa, você está passando por uma situação ruim e você fica nervoso, nervosa, fica desesperado e você começa a falar sem parar. Parece que destrava uma metralhadora na sua boca, na nossa boca, e a gente começa a falar, justificar, reclamar, amaldiçoar, praguejar. E fala. É justamente o que está dizendo aqui. Quando são muitas as palavras, é porque o pecado está presente. Quando nós queremos justificar demais, quando nós queremos agradar demais, quando nós queremos, sabe, quando a gente fala demais, é porque tem alguma coisa errada. Agora, quando a gente fala pouco, quando a gente controla a nossa língua, aí nós somos sensatos. Nós precisamos entender uma coisa interessante. A anatomia e a dinâmica de Deus, os projetos de Deus, eles são muito interessantes. Quando a gente olha para nós, para nossa anatomia, nós vemos que Deus nos deu, Jesus nos deu, o Espírito Santo nos deu 2 ouvidos, uma única boca, 2 olhos e uma única boca. E é interessante que ele ainda colocou a nossa língua atrás de uma prisão, que são os nossos dentes. Nós precisamos ouvir mais e falar menos. Nós precisamos ver mais, observar mais e falar menos. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a sua língua é sensato. Interessante isso, né? É uma forma bem fácil de nós julgarmos a nós mesmos. Nós julgarmos se nós estamos com algum erro, algum pecado na nossa vida. Quando nós nos preocupamos em justificar demais, em falar demais, em reclamar demais, em acusar demais, é porque tem alguma coisa errada em nós. Mas quando nós falamos pouco, falamos só o necessário, a palavra de Deus, ela nos diz que de boca fechada, até um tolo passa por sábio. Quando ele mantém a sua boca fechada, até um tolo passa por sábio. No livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, nós lemos assim: Jesus está falando com os fariseus, com os sacerdotes daquela época, e ele fala dessa forma: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Não existe assim condição de nós estarmos falando coisas boas, tratando as pessoas com educação, com cortesia, falando pouco, sendo refreado nas nossas palavras, pensando antes de falar, e daqui a pouco a gente destampa a reclamar, a praguejar, a xingar, a brigar, a ofender. Não pode. Nós acabamos de ver, não pode uma mesma fonte jorrar água boa e água ruim. Então, se nós estamos praguejando, se nós estamos reclamando, se nós estamos xingando, se nós estamos blasfemando,
É porque o nosso coração está cheio disso. Às vezes a gente consegue esconder o que está no nosso coração e tratar as pessoas bem, parar de xingar, ser uma pessoa mais educada, mais tranquila. Mas nós não podemos esconder o que está no nosso coração o tempo todo. Vai chegar um momento em que o nosso estupim vai estourar. E aí nós vamos mostrar o que verdadeiramente está no nosso coração. O que verdadeiramente flui de nós. E quando isso acontece, o que flui de você? O que sai pela sua boca? Qual a sua atitude diante das coisas boas que acontecem com você e das coisas ruins que acontecem com você? Você continua glorificando e agradecendo a Deus? Ou você faz igual a mulher de Jó que fala: amaldiçoa o seu Deus e morra? Você continua sendo aquele que dá glória a Deus em todas as coisas? Logicamente, eu não estou dizendo que você não vai sentir os problemas da vida. Eu não estou dizendo que se você perder um ente querido, você não vai sentir o luto, a perda, a falta. Mas você vai praguejar contra Deus porque o seu ente querido morreu? Você vai reclamar e vai usar a sua boca para ofender? Ou você vai continuar sendo a pessoa boa que Jesus te fez, que Deus te fez, que transformou a sua vida para ser? Qual a sua atitude diante das dificuldades da vida que se apresentam diante de você, diante de mim, diante de todos? Qual a nossa atitude? Nós precisamos parar para pensar aquilo que nós estamos fazendo diante de Deus, aquilo que nós estamos sendo diante de Deus, aquilo que nós estamos trazendo para encher o nosso coração. A boca fala daquilo que está cheio o nosso coração, a nossa alma. A boca representa, demonstra aquilo que está cheio dentro do nosso coração. Que essa palavra hoje venha nos fazer meditar, pensar, sabe, raciocinar sobre como tem sido a nossa vida. Será que nós estamos jogados como vento, sendo uma hora fonte boa e outra hora fonte ruim? Tratando as pessoas bem e daqui a pouco tratando elas mal? Nós precisamos meditar e olhar para dentro de nós e ver o que nós estamos deixando sair e transparecer através da nossa boca, através da nossa língua, através daquilo que nós falamos. Que essa palavra venha nos trazer o entendimento de que nós precisamos permitir que o Espírito Santo limpe o nosso coração, a nossa fonte, e que dentro de nós comece a jorrar apenas água viva, como disse Jesus, que quem beber da água que ele nos dá, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Que nós possamos deixar fluir de nós esses rios de águas vivas, que as nossas atitudes venham sempre edificar e não destruir as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a fazer com que a palavra de Deus chegue até os confins da internet. Em nome de Jesus, seja você um missionário do Senhor.
Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que você ama e que te rodeiam vejam, ouçam a palavra de Deus e tenham a sua vida transformada, edificada pela palavra que vem do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, que você seja uma bênção, que você leve a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, que você seja generoso, que você ajude as outras pessoas e, principalmente, que você fale aquilo que vai edificar, construir, melhorar a vida das pessoas que estão ao seu redor, mostrando para todos que dentro de você é cheio de uma fonte de águas vivas, para a honra e glória do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Abreijos para você! E até o próximo vídeo!